E aí, tudo bem com você? Quanto tempo faz do nosso último encontro? Olha, a gente já deve estar a essa altura do campeonato, uns 10% do ano já ter passado. Então a gente tem aí uns 90%, 92%. E eu pergunto pra você, você está cuidando da sua saúde? A física, é claro. Que a gente já falou de outras saúdes, né? Emocional, espiritual. E eu quero saber com você como é que está a sua saúde física. E hoje nós estamos aqui no Falando de Vida com a doutora Raquel Diegues, que veio e atendeu o nosso convite para estar falando um pouquinho sobre isso. A Raquel, ela é nutricionista, né? Ela fez uma pós-graduação em nutrição clínica, ela trabalha na VitaClean e na Viver Melhor. Ela trabalha com nutrição esportiva, low carb, suplementação, fitoterapia, entre muitas coisas. Você vai conhecendo à medida que a gente vai conversando aqui. Eu descobri que ela tem um protocolo maravilhoso que a gente vai contar para vocês, né? Raquel, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui falando sobre saúde, sobre nutrição, que é algo que eu sou apaixonada. Muito bem! Então, a gente está falando sobre saúde física. Por que devemos cuidar do nosso corpo? Então, eu gosto muito de usar, né, como exemplo a questão de carro. Quando a gente tem um carro, a gente, né, procura colocar o combustível de qualidade. Porque se a gente estiver utilizando combustível de má qualidade, adulterado, aos poucos a gente pode até que o carro funcione, mas ele depois vai começando a ter defeito até chegar a pifar. Então o nosso corpo funciona como se fosse o carro. A gente precisa dar combustível de qualidade para ele, porque a gente pode até se sentir bem comendo de forma mais desregrada. Porém, depois de um tempo, o nosso corpo vai começar a dar sinais. Ele vai começar a ter prejuízos, desenvolver doenças, e lá pra frente a gente pode ter sérios problemas e levar pro resto da nossa vida doenças que vão ficar, que a gente não tem mais como voltar atrás. Então a parte de alimentação, ela está muito envolvida na questão de prevenção de doenças e trazer qualidade mesmo para o nosso corpo. A gente precisa ter o hábito de se alimentar de forma melhor, de forma correta, para a gente ter qualidade na nossa vida. A gente não pode pensar só nos alimentos como se, eu quero comer porque eu tenho vontade, eu quero comer para matar aquela minha vontade. A gente precisa entender que a gente precisa comer para dar um combustível de qualidade para o nosso corpo. E a gente sabe que o cérebro ele é ótimo em dar desculpas, né? Come mais um pouquinho, pega só mais esse... um exemplo simples. O meu sobrinho agora de 11 anos, eu levei ele para almoçar na minha casa e chegou na hora, nós saímos para almoçar e ele disse assim, eu quero comer isso aqui, mas ele estava pensando na sobremesa. E deixou a comida. Não, já tô cheio, né? Já tô cheio, não aguento. Eu falei, mas e a comida? Aí ele, não, tia, que eu tenho 4 compartimentos. Ele tem 11 anos, desculpa. Eu tenho 4 compartimentos. 2 para comidas saudáveis. Comida saudável e bebida saudável. Comida não saudável e bebida não saudável. Eu falei, pra porcaria você tem, né, espaço. Meio. Espaço. E a gente vê isso muito hoje, né? Um mundo corrido, você tem muitos fast foods. Qual o impacto de você comer fast food todos os dias? Então a gente tem um aumento normal, né, a parte toda de gordura corporal, mas a gente não é só visível, né? A gente tem internamente aumento de colesterol. Você pode ter uma alteração na sua glicose, porque esses fast food vem muito junto com coisas que tem carboidrato, farinha, né, nessas questões. Então a gente pode sim desenvolver doenças pelo cotidiano, tá? Eu não tô aqui defendendo que a gente precisa entrar em padrões de beleza. Sim, tá? Que eu acho isso importante falar, que às vezes quando a gente fala em nutrição, nutricionista, acham que a gente quer enquadrar todo mundo naquele padrãozinho. Tem a indústria da magreza, não é o caso. Isso, que não é o caso. É realmente alertar, porque esses alimentos no cotidiano, então todo dia eu vou e como um fast food, eu vou e como um hambúrguer, eu como uma pizza. Chega a ter gente que chega a colocar no calendário, segunda é dia de pastel, terça é dia de pizza. Eu já peguei pacientes assim. E a comida rápida, né? Eu quero comer rápido. Não chega nem a pensar se tá comendo, se não tá. Então assim,
futuramente são sérios problemas de saúde. Consegue ter, né, a questão do aumento do colesterol, a gente pode ter riscos de doenças cardíacas, que é muito sério. Hoje em dia a gente está vivendo numa pandemia que essa doença cardíaca está no auge de risco. Sim. Então, assim, a gente precisa cuidar dessa parte, tentar achar o equilíbrio. Então, vamos botar, final de semana eu como algo que eu gosto muito, um fast food da vida, mas durante a semana vamos tentar organizar para comer algo mais saudável, para a gente colocar o organismo com combustível de mais qualidade. Eu vi aqui que você atende tanto criança, a partir de 2 anos, como até idoso. O idoso, né? E hoje em dia tem muito a questão da obesidade infantil, né? Sim. Obesidade infantil. O que a criança, a partir de 2 anos, não deve comer? Então, eu cheguei até a desenvolver para as crianças uma cartilha de alimentação saudável, porque eu sentia uma dificuldade muito grande em estar orientando com relação a crianças, porque não é só você orientar a criança, você tem que orientar a família inteira. Estão prestando atenção, mães? Mães, prestem atenção. Que a família inteira. Não, nem só as mães. Avós, por favor, avós, prestem atenção. Muito. Que a mãe eduque, a avós traga, né? Avós, prestem atenção. Então eu tinha uma dificuldade, porque às vezes a gente montava o cardápio da criança, mas os pais, os avós não seguiam. Só um docinho, só um pedacinho. A avós então tem uma pena de, vai passar fome, tadinho, vai passar vontade, aí acaba fazendo. Então eu desenvolvi uma cartilha de alimentação saudável para a criança, onde eu peguei pontos, características de crianças, para a gente separar, né, quais tipos de criança, aquelas que não experimentam, aquelas que experimentam, mas não aceitam, e conseguir fazer uma introdução alimentar de coisas, né, saudáveis, que seja fácil para as mães colocarem. Então, no final da cartilha tem vários tipos de receitas. Então, ensinando a fazer nuggets mais saudável, hambúrguer mais saudável, que é para a criança realmente ter o interesse naquela alimentação. O colorido, né? O colorido. Então, assim, toda criança que vai no consultório hoje, os pais, né, vão, acompanham, mas eles saem com a cartilha em mãos, porque é uma coisa contínua. O tempo que a gente tem em consultório é pequeno para a gente poder orientar, né, de forma a 24 horas que a criança vai ficar em casa. Então, a cartilha me veio para poder ajudar nessa parte e tá dando bastante resultado nas crianças. Ai, que bom. Meu sobrinho, esse que passou o final de semana lá em casa, ele pediu para ficar mais tempo comigo, né? Tia, posso ficar 1 mês? Aí eu falei, pode. Primeira coisa que a gente vai regularizar é o seu sono, porque a gente sabe o quanto o sono é importante até para que você não libere cortisol, não passe mal. E aí ele fez uma tabela aqui, lista do que não pode na tia Neuza. Não pode beber refrigerante, não pode comer besteira, não pode dormir tarde, não pode acordar tarde. Na tia Neuza só pode comer comida saudável, né? Então, mães, criem esse protocolo se vocês não tiverem acesso à cartilha, né? Mas vamos falar um pouquinho do sono, essa coisa de você, o quanto isso afeta na sua saúde, até na questão de você não emagrecer e se engordar. Tem pessoas que acham que o sono não influencia em nada, né? Exatamente. Então, assim, conforme você vai dormir, a cada 2 horas o seu organismo produz serotonina, que é o hormônio que a gente fala que é o hormônio do prazer. Então, na verdade, a gente precisa ter 4 picos de serotonina ao longo do sono. Então, a gente precisa dormir no mínimo 8 horas por dia para conseguir alcançar todos os 4 picos de serotonina. Isso vai te trazer benefício que durante o dia seu humor vai estar melhor, você não vai produzir o cortisol, questão de inchaço, de retenção de líquido. Você com essa serotonina alta, você tendo prazer no corpo, você não vai querer ficar beliscando. Não vai precisar comer chocolate, né? Sabe aquele negócio que fica assim, tô com vontade de comer uma coisa, mas não era isso. Aí vai comer outra, também não era isso. Aí você vai... Com a quantidade certa de serotonina no corpo, a gente consegue evitar essas beliscadas. Então, até a dieta, seu ritmo alimentar durante o dia, você consegue raciocinar melhor. É como se fosse singelo a mudança, mas a gente consegue ver quando a gente regula sono, a qualidade que isso traz em questão de colocar em prática a dieta da pessoa. As pessoas não levam muito a sério isso, né? Essa coisa do sono, ele é importante. E a falta dele, a conta vem mais tarde. E horas de sono perdidas a gente não consegue. Não recupera. Hoje em dia a gente vê muito modismo, também vê muito fake news. Glúten, né? Faz bem ou não faz? Para quem tem intolerância a glúten, faz mal. Para quem não tem problema nenhum. Então a gente precisa estar sabendo separar.
Se eu tenho a enzima que faz a quebra do glúten, não tem por que eu arrancar o glúten da minha alimentação. Porque um pãozinho é muito bom, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Então tem um certo modismo a gente arrancar lactose, tirar glúten, Sim. faz uma desintoxicação tirando tudo. Se a pessoa não tem intolerância, ou seja, se a pessoa não tem esse processo que a gente fala, né, alérgico da substância, não tem por que tirar. Você tirar, você pode causar, aí realmente você acaba desenvolvendo a intolerância. Porque é como se fosse, vamos botar receptorzinhos que a gente vai ter no corpo. Então a gente tem receptor para lactose, tem para glúten, tem para tudo. Se a gente não ingerir aquele tipo de alimento por um determinado tempo, aquele receptorzinho, ele fica escondido. Ele já não está mais no nosso corpo como habitualmente estava. Então, quando você passar a ingerir, você vai se sentir mal. Então, tem muita gente que corta de completo, que quando vai sair numa festa, num churrasco, numa coisa, começa a sentir barriga dilatada, começa a sentir mal, tem casos de diarreia, mas não é porque ela tem uma intolerância. É porque ela fez uma dieta restritiva, onde o corpo dela não tinha necessidade de fazer, porque ela não era intolerante, e ela acabou desenvolvendo essa intolerânciazinha por conta de uma dieta mal calculada. E hoje em dia tem dieta de tudo, né? Tudo. Tem dieta de tudo. O ovo, ele foi um grande vilão durante muito tempo e agora ele tá virando a moda, o queridinho de vamos comer ovo e omelete só com clara, sem clara. Quem é o ovo? Quem é o ovo? A gente tem, né, esse consumo que vamos desintoxicar, comer 3 dias de ovos direto, que aí consegue ter uma perda de peso. Ovo hoje em dia, ele é visto como uma proteína muito boa para te trazer saciedade, só que ele depende da dieta que você esteja, tá? Não existe dieta que seja uma melhor do que a outra, que vai te trazer mais resultados. Então, se eu fizer ovo durante uma semana, eu vou ter mais resultado do que se eu fizer uma reeducação alimentar com um pãozinho. Na verdade, isso não existe. Existe a dieta que você consiga fazer. Tá? Então tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de fazer tipos de dieta onde você prioriza a proteína. Então o ovo vai vir como força total para você trocar o pão no café da manhã, para você trocar um lanche da tarde pelo ovo. O ovo é muito bem-vindo quando você faz esses tipos de dieta porque você tem uma saciedade grande com ele. Tá? Agora, se você não tem essa facilidade, fazer você comer ovo vai causar um estresse tão grande no seu organismo que o seu resultado vai ser praticamente pior do que se você entrasse numa reeducação. Então o ovo ele é muito bom, só que não é qualquer pessoa ou qualquer dieta que a gente pode trazer o ovo numa quantidade exagerada, porque eu já vi gente que consome 30 ovos no dia, mas o resto da dieta não é balanceada para tal quantidade e não consegue ter resultado. O equilíbrio é a base de tudo. É a base de tudo. Tem gente que acha que tem que comer um pratão de salada e tá tudo certo, depois ele vai compensar com outra. Ele come numa refeição, ele come salada só. Né? Aí no outro dia ele acha que ele tem que comer um boi inteiro, porque ele comeu a salada Como tem gente que no almoço come um prato lindo de salada e chega no jantar vai no fast food, porque aí também é isso, tá né? morrendo de fome e vai no fast food pra comer. Ou então come a feijoada toda, mas uma Coca Diet, por favor, né? Só pra não ter culpa, uma Coca Diet, né? Diz pra mim uma coisa, o ser humano ele é um ser único, cada ser humano é um código único. Existe uma dieta personalizada para cada pessoa, ou a gente pode ter uma dieta que atenda a vários tipos de pessoa? Como é que você consegue fazer essa análise? Então, vou fazer esse ano 13 anos de consultório, né? Então, ao longo, né, do meu trabalho, eu consegui analisar quais eram os melhores caminhos para a gente ter resultado. Então, eu falo que hoje em dia eu tenho uns pacientes com ótimos resultados porque eu comecei a enxergar eles como um indivíduo único. Sim. Então, assim, apesar da gente ter reeducação alimentar, low carb, cetogênica, dieta detox, vários tipos de dieta, eu trabalho com o paciente montando a dieta dele. Então, eu tenho aquela teoria e eu desenvolvo com ele a dieta. Então, dentro do consultório, eu faço, o paciente vai estar sentado, né? Agora tem a facilidade que tem a parte do computador, então eu vou montando junto com ele café da manhã, porque a gente precisa que a pessoa consiga fazer a dieta. Se eu te passar uma dieta para você fazer, onde você não se vê fazendo, são coisas que você não gosta, são coisas que não entram na sua rotina do dia a dia,
não dá para você colocar porque você tem uma correria na rotina, você não vai conseguir colocar em prática. Aquela dieta simplesmente vai para uma gaveta e você não vai fazer. Então você fica com uma sensação até de frustração, do tipo, nossa, tentei, mas não consegui. Quando a gente consegue flexibilizar a dieta e que encaixe para o paciente, então vamos ver quais alimentos você gosta de comer, vamos negociar. Você gosta de comer muito um pão francês? Vamos tentar negociar. Será que o pão francês a gente pode jogar para um domingo e durante a semana você faz um pão integral? Negociando com o paciente e a gente colocar de acordo com a rotina dele, a gente consegue que ele desenvolva essa dieta. Então não adianta eu querer que um paciente que faça plantão de 12 horas num hospital, que não sabe que horas que ele vai conseguir comer, que eu faça uma dieta que ele tenha que comer de 3 em 3 horas. Ele não vai conseguir fazer. Então é você aprender a escutar. Eu escuto muitos pacientes dentro do consultório. E é ter a sensibilidade dele tá... Toda vez que eu tô em consultório, ele tá falando a vida dele, eu peço para contar o estilo de vida, como é que funciona, quem que faz a comida na casa da pessoa, porque isso tudo vai influenciando. E dali eu já vou bolando qual dieta seria melhor para ele e a gente fecha um cardápio. Isso faz toda a diferença para ele conseguir fazer, para o organismo dele responder de forma legal e a gente conseguir avaliar. Tem pessoas que fazem low carb, tem uma perda de peso absurda. Quando a gente vai passar pela balança de bioimpedância para ver questão de composição corporal, eles perdem massa muscular. A gordura não perde tanto. Então o próprio organismo da pessoa não é compatível com essa dieta. Então apesar da balança descer, ela desce de uma composição não tão legal. E às vezes a pessoa perde gordura, mas ganha massa, né? Tem. E aí ela acha que ela não emagreceu, mas ela perdeu gordura e ganhou massa e ela não consegue ver isso, acha que a dieta não está dando resultado, né? Tem alguns pacientes que às vezes eu até converso, falo, olha, esquece peso de balança, não fica se pesando, porque o peso oscila muito. Então a quantidade de sono que você teve, a quantidade de líquido que você bebeu no dia anterior, isso tudo vai influenciando pro peso. Então às vezes você vai pesando, esse peso oscila, a pessoa vai desanimando. Peço até para paciente, vê, uma calça que não estava te servindo, começa a vestir para ver como é que tá. Questão de pulseira, cinto, tenta ver de uma outra forma, foto para você ter registrado o seu caminhar na questão da dieta. Porque a gente tem vários tipos de organismos e a gente não pode chegar e bater o martelo. Eu tenho muito problema que às vezes o paciente fala assim, quanto que eu vou perder com essa dieta? Aí eu sempre respondo, o seu organismo que vai falar pra gente. Você não tem que ter uma regra que você tem que perder 4 quilos. Porque você pode perder 1 quilo, mas você pode ter perdido 4 de gordura e subir 3 de massa. Então é questão da gente também acalmar a paciente com relação a isso. E se entender, né? Isso. Ela precisa se entender, se conhecer. Que eu até falo, eu gosto muito de ensinar a pessoa a se conhecer, conhecer o seu corpo, respeitar o seu limite. Que às vezes a pessoa quer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, dá tanto estímulo pro organismo que ela acaba não saindo do lugar. Então a pessoa precisa acalmar. E fica ansiosa, né? E aí piora todo o processo. Então se tem um problema, a gente vai ajudar, mas ela precisa acalmar e tentar fazer e se o corpo dela vai perder de pouquinho em pouquinho, vai ser assim que a gente vai perder, de pouquinho em pouquinho, respeitando ele. Se são organismos que perdem mais rápido, a gente vai avaliando para ver o que está perdendo. Gordura visceral, qual o risco? A gordura visceral é a gordura que fica entre os órgãos, né? Eu avalio muito isso em questão da bioimpedância, porque é uma gordura que a gente não consegue medir com fita, essas coisas. Tá lá nos órgãos, então tá no fígado, tá no coração. São tipos de gordura que acaba prejudicando o funcionamento dos nossos órgãos. É como se a gordura encobrisse os órgãos e não deixasse ele funcionar de forma correta. Virou moda, eu sei que a maioria dos brasileiros tem isso, esteatose. Né? Esteatose hepática. E tem gente que acha que isso é normal. Conversando com o médico até, ele falou assim, 99% dos... Apareceu, né, no meu exame, 99% dos pacientes têm esteatose. Isso é normal. Eu simplesmente disse para ele, doutor, eu não quero fazer parte do 99%, eu quero fazer parte do 1% que não tem. Por que eu tenho que ter esteatose? Porque todo mundo tem. Como surge isso e teria alguma forma, ou com alimento, ou com mudança de hábitos, para tirar essa esteatose? A esteatose hepática, que é gordura no fígado, quando a gente fala em gordura no fígado, a maioria dos pacientes chegam no consultório falando que tirou todos os tipos de gordura. Só que, na verdade, essa gordura é proveniente pelo excesso de carboidrato. Então, quando a gente fala que é normal todo mundo ter, é porque nossa alimentação hoje em dia ela é uma alimentação voltada a mais carboidratos. E vamos explicar o que é carboidrato.
farinha, açúcar refinado, né? Aquele famoso pãozinho, massas, macarrão, biscoito, tudo. Traquinas, gente, traquinas, que todo mundo acha bonitinho. Tudo que seja farinha, que tenha grão, tenha parte de carboidrato. E é a alimentação de maioria das pessoas hoje em dia. Aquele famoso pãozinho francês que come, que brasileiro adora comer. Batata. Aipim. Inhame, a gente tem todos os tipos de batata, que às vezes fala batata, a pessoa acha que é só batata inglesa, mas todos os tipos, batata doce. E todo mundo agora, eu quero comer batata doce, né? Abrindo mão da batata inglesa e caindo para dentro da batata doce. Então esse excesso de carboidrato que acaba que o organismo deposita como triglicerídeos no fígado. Então, para a gente ter um alívio dele, do nosso fígado, a gente precisa fazer o oposto, a gente precisa reduzir os carboidratos para conseguir que o corpo comece a tirar dessas reservas. Então, dependendo do grau que você esteja, se tiver um grau 1, que é aquele grauzinho mais leve, a gente consegue simplesmente trocando um carboidrato simples, então farinha comum de trigo, por farinha integral. Então, biscoito comum a gente passa para biscoito integral. Em alguns casos da esteatose leve, a gente consegue reverter. Agora, se for uma esteatose num grau mais avançado, tá num grau 3, bem, né, comprometido o fígado, realmente para conseguir ter um resultado satisfatório é a retirada dessa parte dos carboidratos. Jogar lá carboidrato a 50 gramas só no dia, que aí seria bem baixinho, e a gente faz com que o organismo comece a estar tirando das reservas para fornecer energia, a gente está limpando esse fígado. Porque isso pode começar pequenininho e surgir doenças até mais... a gente acha assim, tá esteatose grau 1. Aí muitos médicos acham normal. Não, tudo bem, todo mundo tem, tá tranquilo. Daquele grau 1, quando você piscou, ele já transforma num 3, daqui a pouco você já tá lá na fila de um transplante de fígado e você não tá nem dando conta, porque tem muitos momentos que chegam a um ponto que você não consegue voltar. Você tá entendendo o que é isso? Você pode ter feito um exame, ter aparecido lá esteatose, o seu médico ter dito para você que é normal. Não despreze os pequenos começos. Não é normal. O fígado não foi feito para ter esteatose. Então, trate antes que se torne algo pior. Você quer ver uma coisa que a gente fala também, que a parte da cerveja, ela tem carboidrato. Então o excesso também... Bebedores de plantão, não é só cevada, né? Não é só diurético, e ela tem a parte de carboidrato. Então assim, geralmente pessoas que consomem álcool em grande quantidade têm que fazer a retirada para conseguir que o fígado se recupere. Outra coisa que eu acho interessante, às vezes você pergunta pra pessoa assim, você toma líquido? Tomo. Você bebe água? Bebo. Aí, que água que ele bebe ao longo do dia? Ele bebe suco, ele bebe refrigerante, ele bebe um chá. E eu costumo dizer que você não limpa a sua casa com refrigerante, nem com chá, nem com suco. Você limpa a sua casa com água. A importância da água para o organismo. Tudo que acontece no nosso organismo, todos os metabolismos que acontecem, depende de água, de H2O. Então a gente precisa ingerir água. Em tempo de calor, a gente ainda precisa dobrar esse consumo. Né? Antigamente a gente falava de 2 litros de água, mas como tudo na vida, todo mundo é individual, a gente tem que fazer o cálculo. Então é o nosso peso vezes 35 ml. Então, o nosso peso vezes 35 ml. Então assim, tem gente, quando a gente vai jogar, dá uns 4, 5 litros, aí a pessoa se assusta, mas na verdade é a quantidade de água que o seu corpo precisa para estar com o seu metabolismo funcionando, conseguir trabalhar de uma forma boa. Hoje eu vou ter que tomar 2 litros, quase 3. Quase 3. Isso no mínimo, é o que o seu organismo precisa para estar funcionando, os órgãos, todos os metabolismos e etc. Dali para cima, por um tempo de muito calor, a gente quase dobra isso. A gente sabe hoje que a qualidade da água não é muito boa, né? Principalmente a água que vem do filtro, muito sódio, né? Tem muito metal pesado. Água alcalina, como é que... Água com limão, se aconselha, não aconselha? Muita gente toma, principalmente de manhã em jejum, né? Essa água com limão. É benéfica ou não? O que você não acha é uma disso? Coisa que a gente vai passar e falar assim, olha, água com limão vai emagrecer. Porque ela não vai te ajudar a emagrecer. Só que o limão, ele tem uma substância chamada terpeno, que ele é responsável por acelerar a limpeza de toxinas no fígado. Então ele vai acabar auxiliando você
toda toxina que você tiver, coisas ruins, né, do corpo, ele vai acelerar essa limpeza. Então ele auxilia, né, numa melhoria. Pode consumir? Pode. Mas entendendo que se você tomar água com limão de manhã e acabar o resto do dia fazendo uma alimentação completamente descontrolada, ele não vai ser o responsável por te dar sucesso. Então, assim, pode tomar. Eu não aconselharia tomar durante, tipo, trocar realmente a água por água com limão durante o dia inteiro. Porque a maioria das pessoas vão acabar desenvolvendo uma gastrite, sim, porque é algo, né, bem ácido para o organismo. Mas a gente consumir em 1 hora do dia, em jejum, café da manhã, seja em qualquer hora, para tentar, né, melhorar essa limpeza do nosso corpo, ele é bem válido. Pacientes, eu gosto muito de prescrever shotzinho pela manhã, que a gente faz com limão, cúrcuma e pimenta preta. Ai, maravilhoso. A gente falando assim parece ruim, né, não é nada, eu faço isso, que delícia. Mas é uma delícia. E ajuda bastante no nosso organismo. É anti-inflamatório, antitumoral, sim, ajuda na limpeza, é maravilhoso. E a pimenta, ela potencializa a cúrcuma, né? Isso. Tem ação anti-inflamatória que é fantástica. Que aí a gente já tomaria o seu limãozinho do dia, já tem a dose de terpeno, já tem a cúrcuma, já seria... algo para poder estimular seu organismo. Gengibre também? Não? Sim? Ou depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa. Aí teria que avaliar o caso dela. Mas pode ser utilizado não nesse shot, mas você pode até utilizar ao longo do dia de outras formas. Eu plantei cúrcuma na minha casa. Plantei, tá lá no meu vasinho. Peguei um pedacinho, plantei, tá lá o pezinho de cúrcuma para ter em casa. Eu já soube também, já fiz uso do coentro. Uhum. Eu sei que o coentro, ele é muito bom, o chá de coentro, ele é bom para tirar a toxina pesada do seu organismo. Eu fiz isso um dia, não fiz mais. Eu tive um suadouro, mas eu suei tanto à noite. Tem pessoas que têm diarreia constante. Eu fiquei assustada porque eu acordei com frio. E falei, mas por que eu tô com frio e tava quente? Quando eu olhei, eu estava com o meu pijama todo molhado, a cama estava molhada, travesseiro, tudo. Eu acordei, troquei tudo, mas foi um suadouro. Botou pra fora tudo. Eu botei pra fora tudo. Essas ervas, você sabendo combinar elas, o momento certo ou a preparação de forma correta, você tem um benefício tremendo pro nosso organismo, que a gente consegue até colocar mais tardiamente remédios realmente, né? Exatamente. Eu tinha tomado muito remédio, eu fiz para coloquei ele pra fora para desintoxicar. Eu acredito que tudo, a natureza, ela tá tudo aí pra gente acessar, né? É que a gente fugiu da aula no 3º dia, né? A gente fugiu da aula lá e não soube lidar com isso. Vamos falar de uma coisa que tá todo mundo querendo saber, que é o protocolo 24 horas. Tem aquela série 24 horas, mas esse é o protocolo 24 horas. Conta um pouquinho do que é isso. O protocolo, ele veio, né? Foi meu filho pós um curso que eu fiz sobre emagrecimento. Né, que eu acho que as pessoas, quando procuram emagrecimento, todo ano ser a mesma coisa. É chato, a dieta é chata por isso, né? Já não aguenta mais ver, já tenta 1000 vezes e já não consegue. Então, esse protocolo, ele veio de um curso que eu fiz justamente para trazer uma novidade para o pessoal que estava procurando emagrecimento. Então, ao longo do curso, a gente aprende a estimular o máximo do nosso organismo para a limpeza realmente de toxinas. Então a gente consegue estimular o sistema linfático, a gente estimula a liberação de toxinas pelo fígado, a gente faz com que nosso organismo tenha, né, dosagem termogênica para aumentar o metabolismo, aumentar a queima de gordura, e ao final dessas 24 horas o paciente vai pesar e ele consegue ver uma quantidade de quilos na balança diminuídos de qualidade daquilo que ele realmente botou para fora. Ele se sente mais aliviado, vamos botar assim. Se você pegar fotos de antes e depois, você vê nitidamente o abdômen diminuindo por conta do excesso que tinha, retenção de líquido, pernas, tudo. Você vê o corpo da pessoa modificando. Sendo mudado. E ele é feito basicamente de coisas realmente naturais. Tem a cúrcuma, tem chá verde, tem gengibre, tem psyllium, que é algo que a gente usa bastante. Pra prisão de ventre, né? Tem hibisco, tem combinações. Então, assim, são, na verdade, ao longo do dia, dessas 24 horas, chás, sucos, porque a parte de temperatura também da preparação do alimento vai influenciar no estímulo do organismo. Então, cada chá, cada suco que a pessoa toma é para estimular um ponto. Tem a parte do almoço, que às vezes a pessoa fica preocupada que acha que não vai comer, mas tem almoço, tem janta, tudo prontinho no protocolo. E você vai ao longo do dia. Tem muita gente que fala que não sente nem vontade de tomar, porque é tanto regradinho, né? Faz um chá, daqui a 2 horas tem que tomar outro suco, que não sente fome para fazer.
E tem gente que faz e pede para fazer de novo porque gostou tanto do resultado que vai fazendo, e ele é muito simples. Ele, na verdade, são combinações. E você teve algum resultado significativo? A gente estava conversando sobre isso, né? Você falou de uma pessoa que perdeu... Teve bastante resultado, porque vai, né, de acordo com o seu corpo. Se você for uma pessoa que você se alimenta muito mal, ele vai fazer um efeito maravilhoso. Eu tive pessoas que perderam 4,5 kg, 4,800, teve sim, gente de bastante. Mas também teve aquelas pessoas que fazem uma alimentação mais regrada, que teve uma limpeza, mas foi uma limpeza menor. Então foram 800 gramas, 1 quilo, mas mesmo assim é válido para você estimular as outras partes do corpo. Sim. A gente sabe que o intestino, tudo começa no intestino, né? Inclusive, já tem estudos dizendo que algumas doenças crônicas começam por conta do intestino. E tem pessoas que acham que é normal ficar uma semana sem ir ao banheiro. O que você diz para essas pessoas que têm problema de prisão de ventre e que acham normal não botar esse lixo para fora, né? A gente tem que avaliar se realmente é problema de intestino, o que é. Porque às vezes eu falo com a pessoa que eles entendem que você tem que ir todo dia ao banheiro. Se você tem uma alimentação com pouca quantidade, muitas das vezes você não vai fazer bolo fecal para todo dia. Sim. Mas você precisa avaliar como que tá as suas fezes, se está ressecada, se quando você vai ao banheiro você demora muito tempo, você tem que fazer muita força, se você machuca. Isso vai caracterizar se a pessoa tem realmente um problema de constipação. Você tem que olhar para... Você tem que olhar. Entendeu? Você tem que prestar atenção no seu cocô. Você pode achar que não, mas você tem que prestar atenção. Porque a forma como ele está saindo é que vai ver se o teu organismo tá com constipação ou não. Porque eu tenho pacientes que demoram... Desculpa a gente estar falando assim, mas é real, gente. Isso é uma coisa real, natural. Todo mundo faz. Não, e pode ser um dos motivos da pessoa não conseguir o resultado que ela quer. Porque não ir ao banheiro, né? Não ir ao banheiro. Porque às vezes a pessoa tá lá em busca de um emagrecimento que ela tem e ela não vai ao banheiro todo dia. Ela tem uma dificuldade muito grande de ir ao banheiro. E isso causa uma retenção de líquido, um inchaço, um processo inflamatório dentro dela, que ela tá com todos os radicais livres, toxinas, todo fluente no organismo. Isso dificulta a perda. E o ideal é que essas fezes sejam consistentes, né? Macias, que você não precise ter força para ir ao banheiro. Para não gerar uma hemorroida, para não ter nenhum tipo de problema depois. Então precisa avaliar. Por exemplo, bariátrico não come uma quantidade muito grande de comida. Então muitos deles não vão todos os dias ao banheiro, mas isso não significa que eles sejam constipados. Então tudo tem que passar por uma avaliação. Tem gente que não sabe nem o que é ir todo dia ao banheiro e acaba que as fezes ressecadas, fazer força, para ele se tornou algo normal. Mas isso mexe com o humor. Muito, muito. Não ir ao banheiro. Muito. Você fica irritada, né? O enfesado, né? Muito. E você trabalhar essa parte do intestino, tem muitos pacientes que às vezes chegam lá que não conseguem resultado e a gente vai, mas o intestino não está funcionando ainda? Não. Aí eu troco. Eu não faço mais dieta com baixa caloria. Eu faço uma dieta específica para intestino. Então a gente vai trabalhar o intestino, a gente vai esquecer um pouco de lado baixa caloria, a gente vai focar nisso. O intestino começa a funcionar, a pessoa começa a baixar o peso. Então, é ter essa sensibilidade da pessoa, né, de você conversando, perceber o que precisa avaliar o ponto dela, que seja a falha do organismo dela, pra gente trabalhar em cima. Tem gente que faz dieta e fica nervoso, né, fica irritado. Tem algum alimento que ela possa usar para trazer? É necessário que se tome alguma coisa para trazer essa calma, ou isso flui ao longo da dieta? A gente precisa avaliar se a dieta que a pessoa está fazendo é uma dieta que tá se encaixando nela. Que às vezes a pessoa faz uma dieta completamente... vou na moda, vou atrás de grupos de amigos que vão fazer, então vou seguir a dieta de fulano que ela perdeu tanto, eles acabam fazendo a dieta, só que não é a dieta que encaixa para eles. Então aquela dieta acaba sendo algo... Tem isso, né? Você fez, então passa pra mim, né? Passa pra mim, então... seja uma dieta péssima, tipo, tô seguindo dieta da fulana, mas eu não tenho esse mesmo ritmo dela. Eu não sou fulana, né? Então, assim, acaba que você tem esse mau humor. Às vezes, por você não estar conseguindo fazer, isso já te traz um mau humor tremendo, que você já se sente frustrada por você não estar conseguindo fazer. Então, você tem que avaliar, primeiro, se a dieta que você tá fazendo realmente é uma dieta pra você. Porque eu falo que quando a dieta tá encaixada pra ti, você sente prazer, aquilo vira uma rotina, você já não fala mais, eu faço dieta, aquilo já se torna, é como se fosse mesmo, flui.
já vai indo. Existem algumas pessoas que sentem um mau humor horroroso pela queda de calorias, principalmente pela queda de carboidratos, queda de doces. Quem ama doce tem um mau humor tremendo na primeira semana, porque você baixa muito, né, a glicose da pessoa. Mas alguns alimentos que ajudam a subir serotonina pode ser que a pessoa já consiga se enquadrar. Então, se for desse tipo, é questão de equilibrar a dieta. Então, um chocolate que ela coma, um quadrado que ela coma de chocolate, já sobe a serotonina dela, já traz um prazer. Isso calculado na dieta dela não vai trazer prejuízo nenhum para ela, mas tem que estar encaixado direitinho. Banana aumenta a serotonina, chá verde aumenta a serotonina, canela aumenta a serotonina, então a gente pode trazer. É, também? Que bom. Eu gosto muito de usar, eu até cheguei a postar no Instagram um dia desse, água saborizada que usa canela. Então, fazer lá 2 litros de água, você coloca uma maçã fatiadinha, que a maçã ajuda o fígado a eliminar produzir uma enzima que limpa as toxinas. Porque tem gente que não gosta de água porque a água não tem gosto, né? Então faz água saborizada. Dá um recadinho pro pessoal. Aí bota a maçã, coloca uma canelinha em pau, coloca uma rodela de gengibre, deixa na geladeira por 1 hora e depois começa a tomar. Essa canela, ela vai estar te auxiliando na quantidade de serotonina, te aumenta a saciedade, então consegue que você não fique querendo beliscar as coisas. Pode colocar hortelã também. Reduz vontade de carboidrato. Então, nessa água, assim, você já consegue controlar esse mau humor que você sente durante uma dieta. O triptofano, né? Ele serve para... Eu sei que o grão de bico tem, né? Tem triptofano. Ele ajuda muito em questão de sono. Você que tem problema de insônia. De insônia. Quem tem problema de insônia, eu gosto até de passar a noite. Parece que é pesado, mas quem tem problema de insônia, tipo, o benefício é muito maior do que sentir pesado. Pegar uma banana, fatiar ou amassar ela, esquentar no micro-ondas ou no forno, que aí você estimula esse triptofano, bota uma canelinha, bota uma suquinha mais cavo pra ajudar e ó, pum, manda que você dorme, que é uma beleza. Olha aí, gente, banana aquecida. Eu faço maçã. Eu faço a maçã aquecida. É porque a banana tem o triptofano pra poder te ajudar a dormir, então entendeu? Eu vou mudar, gente. Eu faço a banana, eu vou deixar a maçã aquecida pra de manhã e vou fazer a banana aquecida à noite. Esse também foi um macetinho de um curso que eu fiz. Banana amassada. Isso. Só amassada. Só amassadinha, aquece. Canelinha, açúcar mascavo e aquece. Olha, põe manteiga? Não precisa. Não, sem manteiga. Sei. Se não precisar botar açúcar, tá tudo bem também, né? Mas ou precisa ou tem o açúcar. É, porque o açúcar mascavo também te dá essa tranquilizada. Parece. Legal. Mascavo ou demerara? Mascavo. Mascavo, melhor? Mascavo. O mascavo, ele não passa por refinamento. O demerara, ele tem refinamento, apesar de não ser químico, mas ele passa por um refinamento. Então o mascavo, ele é o mais bruto dos açúcares. Branco de jeito nenhum? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque a gente tem um pico de glicose muito forte no organismo. O pretinho que satisfaz? Açúcar mascavo. De todos eles. Então é Coca-Cola, porque tem gente que acha que a Coca-Cola é que é o melhor. Açúcar mascavo. Muito bom. Ele dá um sabor diferente, a gente precisa se habituar com o sabor dele. Mas a cada 3 dias o nosso paladar ele consegue mudar. Então se você fizer careta por 3 dias, no 4º você já está acostumado, se bobear você faz careta com o comum. Eu ouvi dizer, e aí você me disse se eu tô certo ou não, que a gente leva mais ou menos 10 dias para mudar um hábito até alimentar. Isso é real? Você 10 dias comendo uma comida, você consegue se adaptar a essa comida e aí... O paladar muda a cada 3. A cada 3? A cada 3 dias o paladar muda. Questão de hábito, eu vou falar que é muito da pessoa. Que eu tenho pessoas que fazem lá dieta há 1 ano que ela bate pé que ainda não mudou não. Então, assim, depende muito da questão. O paladar eu sei que muda a cada 3 dias. Então, por exemplo, você não gosta de adoçante, mas se você utilizar 3 dias, você vai acostumar. Eu não consigo tomar café puro. Faz careta por 3 dias que no 4º você já vai gostar. Então a gente tentar, não ser de primeira, tipo, não gostei, vou deixar pra lá. Mas a cada 3 dias o paladar muda. Agora, se você vai a cada 10 dias se acostumar com aquele tipo de alimento, isso vai depender muito da pessoa. O café sem açúcar eu já me acostumei com ele. E você sabe o sabor do café? Do café. Eu dizia no trabalho, quando o pessoal mudava o pó, eu falei, vocês mudaram o pó. Mas como é que você sabe? Eu falei, o sabor tá diferente. Porque a gente, aqui no Brasil bota adoçante, açúcar e tudo mais, a gente acaba que o sabor mesmo fica escondido. Sal em tudo, né? Sal também. O que pode substituir o sal para poder dar sabor à comida? Porque o sal, você vai ter retenção de líquido, sobe pressão. O que poderia substituir o sal
para que a pessoa tenha um sabor no alimento e não precise usar esse vilão, né? E, desculpa, ainda tem uma outra coisa. Sal rosa, sal marinho, tem tantos cores. Eu falo que para você saber se é veneno, se é remédio, é a quantidade que vai falar. Então, se você usar o sal rosa, mas em grande quantidade, vai ser a mesma coisa que você está usando o sal comum. Então, a dosagem vai estar influenciando. Eu gosto de passar para os pacientes temperar aqueles temperinhos naturais, cebola, alho, curry, açafrão, para dar gosto. Então eu falo, orégano. Não tempera, vamos fazer uma carne, não tempera só com sal, tempera com ervas, deixa marinado, que vai pegar um sabor, mas não é abuso. E uma mistura que é muito boa de fazer, você pega uma medida, por exemplo, eu quero fazer um copo normal do sal. Pega uma medida de sal grosso, sal branco grosso comum, tá? Não precisa ser rosa nem nada. Para a mesma medida de ervas desidratadas. Então, orégano, alecrim, vai nas desidratadas. Bate tudo no liquidificador, no processador, você vai ter um pozinho. Esse pó você tempera a sua comida. É o que se chama de sal de ervas, né? Sal de ervas. A gente usa muito até em quem tem doença renal para dar sabor na comida, só que a gente conseguir reduzir sal. Então é uma medida de sal, copo seria um... você pode escolher a medida que você quiser. Se quiser fazer meio quilo do sal grosso, você vai ter que pegar meio quilo de erva desidratada. Então depende da quantidade que você queira fazer, mas é sempre na mesma medida. Então a mesma medida de sal grosso, a mesma medida de erva desidratada, e aí você vai ali no supermercado e encontra vários tipos que alecrim, hortelã, manjerona, açafrão, tem até salsa desidratada, salsa, coentro, alho, tudo, e bate no liquidificador, coloca num pote e usa isso, que você vai ter um sal de ervas com qualidade. Pandemia fez muita gente engordar. Muito. Qual? E o pessoal tá usando a desculpa que tá em casa, né? Desculpa, olha, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Ele sabe dar desculpa por causa da pandemia. A pandemia vai ser culpada de tanta coisa. O que você diz aí, qual o recado que você dá para essa turma que está em casa, confinada, comendo desesperadamente? Qual o conselho? Na verdade, acho que o momento da gente comer já passou. O pessoal continua comendo. Né, que no começo a gente achava que ia ser super rápido, né? Daqui a 1 mês, 2 meses já vai passar, então todo mundo comeu de tudo que queria, enfiou o pé na jaca, cozinhou bastante. Então acho que agora já está na hora de botar um pezinho no chão, porque muita gente, eu recebo um consultório que desenvolveu alteração em glicose, alteração em colesterol por conta dessa época de pandemia. Então, assim, primeira coisa, é preciso que você procure realmente um profissional para estar te orientando. Tá? Fazer dietas que você acha de internet, revistas, ou que você achou em algum canto, alguém que orientou, não seria o recomendado, porque é preciso avaliar todos os pontos, né? A sua saúde, patologia, histórico familiar de doenças, que isso tudo colabora para a gente montar uma dieta. A partir do momento que você vai a esse profissional, se organize. Quando você tem tudo que você precisa da sua dieta dentro de casa, isso te dificulta sair da dieta. Que aí muitas das vezes a pessoa deixa para programar, deixa para montar o almoço em cima da hora, e quando vê não tem nada que estava da dieta e passa a mão no macarrão, passa a mão em coisas mais práticas. Então, se organizar. Né? Se for necessário, senta, monta o cardápio da semana, o que você vai comprar, o que você vai ter, se programar, faz marmita, se organize. A organização faz com que você saia menos da dieta. Né? E priorizar, monte uma dieta que você consiga fazer antes de você ir devagar, do que você não chegar a lugar nenhum. Quem trabalha consegue fazer dieta? Porque às vezes a pessoa diz, eu trabalho, não tenho tempo de preparar a comida. Como é que ela faz dieta? É questão de você montar pra ti. Então, por exemplo, você vai, eu trabalho de que horas a que horas? Onde eu como? Eu como em refeitório? Eu levo minha marmita? Eu compro? E a gente vai organizando. Dá pra fazer? Eu tenho pacientes que preferem fazer trabalhando do que de férias. Porque em casa não tem horário pra nada, tá tudo descontrolado, e trabalhando você tem uma rotina. Então, tudo vai depender da gente encaixar na sua rotina. Dá pra fazer? Dá. Trabalhando, o tempo passa mais rápido, vamos botar. Então, às vezes, você consegue fazer melhor. É só se organizar. Um domingo, vai na feira, vai no supermercado, compra suas coisas, higieniza, monta a marmita, deixa tudo bonitinho, né? Prioriza os alimentos certos dentro da geladeira para não ter tanta coisa assim que chame atenção, que seja fora da dieta. É questão mesmo de organizar. Se você ficar organizado, você consegue fazer dieta em qualquer canto.
Bom, tem gente que gosta muito do dia do lixo. Uhum. Né? Fica esperando esse dia para poder comer de tudo. E o que você diz para essa pessoa que é adepta do dia do lixo? Eu falo que dentro de consultório que o dia do lixo é muita coisa. Se for uma refeição de lixo, dá. Porque tem gente que consegue, se a gente liberar um dia do lixo, atingir naquele dia para lá de 5.000 calorias. Então ele dá passos para trás que quando chega dentro de consultório, ele fica com a sensação, nossa, mas eu perdi só isso. E não consegue lembrar que passou o dia inteiro se alimentando de forma errada. Então em uma refeição ele consegue segurar a onda. Fez durante o dia, à noite foi, jantou, comeu fora, fast food, não teria tanto problema, dá para ele dar uma relaxada. O dia do lixo eu acho muita coisa. E eu gosto muito de colocar para pacientes que têm essa questão do dia do lixo para eles escreverem, fazerem um diário alimentar. Então eles vão escrever durante, né, a rotina dele de dia, tudo que ele consumiu o final de semana, para quando chegar em consultório a gente analisar, olha o final de semana quantas calorias que você ingeriu em comparação ao dia de semana, e a gente conseguir avaliar qual seria o ponto, se ele consegue fazer realmente o dia do lixo. Tem gente que acha que dia do lixo piora. Eles até pedem, depois voltam e falam, não quero mais dia do lixo, porque estimula o organismo depois para voltar para a dieta muito pior. Então, dia do lixo eu não recomendo. Agora, uma refeição na semana para você comer fora, para dar uma relaxada, dá pra gente encaixar. E não é só fazer o alimento, né? Você tem que fazer os exercícios também. Você tem que movimentar o corpo, não é isso? E para quem tem dificuldade de ir para academia, o que você recomenda? Uma coisa que seja fácil, rápido. Para poder fazer? Então, essa parte de educação física, aí teria que ser um profissional para orientar. Né? Eu sempre falo de consultório, fazer uma atividade física é importantíssimo, porque a gente tem um aumento de gasto calórico. Então, a gente consegue até fazer uma dieta mais gostosinha, porque a gente pode abusar das calorias, porque a gente tem um gasto calórico de uma atividade. Agora, é imprescindível procurar um profissional de educação física para saber qual que você pode estar fazendo. Mesmo que queira fazer em casa, a orientação de um profissional de educação física faz com que ele não desenvolva alguma artrose, artrite, distensão. Distensão, porque o que mais a gente vê, às vezes, a pessoa que está fazendo em casa e teve problema no joelho, problema de coluna, deu um mau jeito. Então, é realmente a gente procurar o profissional para orientar. Deixar de fazer atividade, eu não recomendo. Falar assim, mas só dieta eu já emagreço. Mas sem atividade física, você não tem ganho de massa muscular. E aí vem gerando flacidez também. Flacidez, e sabe qual que é o problema? Quando você chega num peso que você deseja, você não aumentou sua massa, não acelerou seu metabolismo, você tem grande chance de recuperar o peso de novo. Então você vem aquele efeito sanfona, você recupera tudo. Fazendo uma atividade junto, você vai estimular o ganho de massa muscular, acelerar o seu metabolismo. Quando você chegar no seu peso, você consegue manter com mais fácil. É porque a questão pior, eu acho que é o manter, né? O perder é fácil, mas manter é que é o complicado. Manter é mais delicado. Né? Você tem que acertar a quantidade toda da alimentação, estimular o organismo da pessoa. É bem mais trabalhoso, até porque para manter, a gente quer manter a pessoa podendo comer de tudo. Sim. Senão ela fica numa prisão eternamente. Então, para a gente conseguir que ela mantenha, a gente precisa que durante o tratamento a gente ensine ela ver os alimentos de forma mais saudável, saber fazer, né, diferenciação na escolha melhor dos alimentos, que aí a gente faz todo um trabalho de aprendizado mesmo. A pessoa tem que sair de lá entendendo sobre todos os alimentos, quais que ela pode priorizar, quais que ela não pode, que dia que ela pode dar uma escapulidinha, mas no dia seguinte o que ela faz para poder recuperar. É um trabalho mesmo da gente olhar para dentro de si e aprender. Ai, que bom. Raquel, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa. Quais são as suas considerações finais para que o povo viva bem? Sei que você tem um programa, já teve um programa sobre isso, né? Um programa de viver bem, né? O que as pessoas devem fazer nesse iniciozinho de ano, porque final de ano a gente faz 1000 promessas, não cumpre nenhuma, né? Mas faz 1000 promessas, a gente está vindo aí para mais um ano, que a gente não sabe como vai ficar essa questão de pandemia, daqui a pouco a vacina tá aí, não tá, vamos voltar para a vida normal, se Deus quiser, né? Tem um novo normal aí, o que a gente tem que fazer? A princípio, eu acho que a gente tem que ter uma consciência de que a nossa saúde vale muito mais do que a gente colocar em risco por uma estética.
Então, eu priorizo muito dentro de consultório a saúde da pessoa. Se ela está buscando parte de estética, deixando de lado saúde, eu já dou logo um alerta, porque não adianta você chegar no que você quer, no peso que você quer, se você coloca a sua saúde em risco. Então, a gente está numa era que a busca por um corpo, né, antigamente ainda era um corpo magro, agora ainda tem que ser barriga trincada, ainda tem que ter tanquinho, né? É umas coisas assim absurdas, e as pessoas estão se colocando, o corpo da pessoa está virando coisa de objeto, então eles estão esquecendo a saúde de lado, eles estão se jogando de cabeça em qualquer coisa que esteticamente vai trazer, né, um benefício para o corpo que ele quer, mas a saúde está ficando de lado. Então, o recado que assim eu chego para dar é que a pessoa pare, se conscientize que o corpo não é simplesmente a parte de fora, a gente precisa trabalhar internamente para que internamente saudável isso reflita no seu exterior. Então não adianta você procurar profissionais para você fazer coisas mirabolantes se você está te colocando em risco. E procurar realmente os profissionais certos, né? A gente não conserta carro indo em sorveteria, não. Tem que ir no mecânico. Então, assim, quer fazer algo voltado para alimentação, procura uma nutricionista. Quer trabalhar a parte sua que você acha, né, esteticamente falando, procura um biomédico qualificado para estar fazendo todos os procedimentos. Saber trabalhar com os profissionais certos vai te trazer um resultado melhor e prevenir a questão toda de doenças provenientes de algumas loucuras que certas pessoas hoje em dia têm feito. Então essa busca desesperada por padrões de beleza me preocupa muito dentro de consultório. E cada vez mais eu bato na tecla de conscientização. A saúde vale muito mais. Então a gente estando saudável internamente, o exterior da gente vai estar bem. É se amar, né? É se amar. É se amar. Para poder se amar, se aceitar, entender as suas limitações. Eu não tenho que ser igual a ninguém, né? Eu sou um ser único. Criado por um Deus que ama, e se Ele me criou assim, eu tenho que cuidar desse corpo que Ele me deu para viver, né? Isso aí. Você quer deixar mais algum recado? Você tem um consultório, né? Tenho na Vitaclean, né? Hoje em dia eu atendo Unimed, Bradesco, alguns planos. Deixar o contato, pode falar o contato? Pode falar, a gente vai deixar na tela, mas pode falar. O telefone de lá é 2442-4804, ou então 99918-3034. Tá? Ligar para agendar, as secretárias agendam direitinho. Muitas das vezes as pessoas reclamam que não consegue vaga logo em seguida, mas eu sempre falo, o macete é ligar no final do dia. Lá para umas 6 horas liga, que no dia seguinte tem umas desistências, você logo já pega a vaguinha da pessoa, tá? E eu tô na Viver Melhor também, mas é toda sexta-feira, né, que é uma clínica aqui de Barra também, que atende pelo plano Plavime, tá? É 2442-9084. Você atende criança a partir de 2 anos até idoso? Até idoso, não só a parte de emagrecimento, mas faz acompanhamento de bariátrico, acompanhamento gestacional, patologias, né, que a gente tem bastante lá no consultório, idosos com doença renal, né, a parte de diabetes, então a gente faz esse acompanhamento também. Nem só de emagrecimento vive o homem, né? Ele não precisa é só de outras coisas também. Não é só essa partezinha de emagrecimento, a gente faz coisa bom, mais. É muito bom saber disso, porque às vezes as pessoas pensam que só deve procurar um nutricionista para emagrecer. E não é o caso. Não. Né? Na verdade, a busca por nutrição seria muito mais preventivo. Seria prevenir que não surja doenças. E a gente, que a parte de estética fica como consequência. A partir do momento que você trabalha uma redução de gordura para você prevenir o surgimento de alguma doença no seu corpo, você vai ter um emagrecimento, você vai ter a parte estética entrando em jogo. Comendo direitinho você não vai inchar, comendo direitinho você não vai ter dores articulares, você vai ter que esse corpo funcione e no final dá tudo certo. Isso aí. Raquel, muito obrigada pela sua presença. Gente, eu não sei se vocês viram a cor dos olhos dela. Olha, parece uma boneca. Que cor de olhos bonitos que ela tem, entendeu? Muito obrigada pela sua presença, foi muito legal aqui esse papo. Entender um pouquinho mais sobre nutrição, né? Porque às vezes você acha que é um profissional que, não, ele só faz isso. Não, ele faz muito mais que isso. Amei o seu protocolo 24 horas, é uma pena que eu não moro em Barra, mas eu tô de olho nele. Esse 24 horas e
É isso que a gente tem que fazer, é amar a si mesmo. O Oscar Wilde, ele diz o seguinte: amar a si mesmo é o começo de um romance para a vida toda. Comece a se amar. A gente se vê no próximo programa.